Muito boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe em que momento você está vendo o nosso bate-papo. Hoje eu recebo um amigo e campeão português de futsal. Cassiano Klein, eleito já o melhor técnico do mundo. Começou sua carreira como técnico aqui no nosso Joaçaba Futsal e a partir disso fez sua carreira vitoriosa no Cascavel, também no Joinville, chegando a ser treinador então de uma equipe europeia. Feito para poucos brasileiros, né, Cassiano? Primeiramente, obrigado pela sua presença. Agradecer por você ter vindo visitar nós aqui da Líder, que acompanhamos, né, desde o início do seu trabalho no futsal aqui de Joaçaba e agora conquistando o mundo. Matheus, para mim é uma satisfação, um orgulho estar aqui com você. Como você disse, somos amigos de longa data. Parabenizar pela casa. Realmente a estrutura da Rádio Líder está incrível. Foi uma grata surpresa. E feliz, claro, por esse momento. Hoje eu fui visitar lá o ginásio da UNOESC e passa um filme, passa flashes na cabeça, porque realmente você sabe o tanto de momentos que nós vivemos ali. E eu digo sempre que o Joaçaba foi uma escola muito rica para mim, né? Escola de frustração, de conquistas, e a gente iniciou junto, né? Eu como treinador e a gente conseguiu voltar com a equipe em 2012, 2013. Então, para mim, sempre que eu volto para Joaçaba, porque meus familiares são daqui, meus grandes amigos são daqui, então para mim é uma alegria muito grande. E hoje, profissionalmente, o momento que estou vivendo, claro que fico muito feliz, né? Principalmente porque a gente sabe que é muito desafiante um treinador que não foi grande jogador, que foi o meu caso, né? Quando você é um grande jogador, você teoricamente já tem as portas um pouquinho mais escancaradas, né? E eu nunca fui um jogador protagonista, então, para mim, começar como treinador, ninguém me conhecia. E começar numa equipe onde que é a tua casa, da cidade, também se torna mais desafiante, né? Porque, pô, como é que esse menino aí vai conseguir ter sucesso? Então, tudo isso, eu creio que foi um cenário muito desafiante que me preparou, né? Eu sou muito grato a todos os dias, todos os meses e anos que eu vivenciei aqui em Joaçaba, porque foi muito gratificante para mim. Cassiano, eu lembro muito bem o nosso bate-papo quando você recebeu a proposta do Cascavel e eu não acreditava, né, que você pudesse deixar o projeto e tu foi muito sincero comigo e falou que o teu trabalho, tua vida era ser treinador, né? Então, tu estava partindo para um novo desafio. Tu foi campeão da Liga Nacional, tu foi campeão da Libertadores da América. Como é que foi para você esse passo? Você deixar o ninho, o aconchego, que é relativamente confortável, para ir treinar uma equipe no Paraná, com um investimento, claro, um pouco mais alto do que Joaçaba, mas é diferente, né? Realmente foi um desafio muito grande, porque tinha um vínculo especial com o Joaçaba. Eu aqui em Joaçaba, isso tem uma lembrança que é muito marcante para mim. Talvez, não sei se vai ter o mesmo impacto para quem está nos assistindo, mas com 5 anos para 6 anos de projeto, eu fui na casa de um amigo, no churrasco, e chegou um momento que todos nós conversando ali, dando risada, e eu comecei a me emocionar, sozinho, porque fazia quase 6 anos que eu nunca tinha tido um dia daqueles, porque o futsal me sugava muito, e como eu contribuía em outras funções, como ir correr atrás de patrocínio, essas outras situações, realmente eu vivia somente pro futsal. Acredite, fiquei 5 anos sem ter férias. Nas minhas férias, era o momento que eu começava a reorganizar A próxima temporada e aproveitar para correr atrás dos patrocínios, porque era o momento que a gente tinha que mapear para a gente ter uma estrutura para o ano seguinte. Então, são essas lembranças assim, que nos fortalece. E para o Cascavel, Matheus, teve outro ponto também que foi marcante. No primeiro ano de projeto, a gente foi campeão aqui no Joaçaba Futsal, da primeira divisão. Primeira divisão, sim. E aí eu tenho uma proposta tentadora do Mafra. O Mafra era uma equipe que estava tendo uma estrutura financeira muito, muito boa,
tinha um presidente que era um cara muito sério, que era o Alcino, e o Alcino me liga e faz uma proposta financeira muito boa, e me daria um contrato de 3 anos. Então, imagina, o treinador está começando, né, eu recebi uma proposta que era o triplo do que eu ganhava aqui no Joaçaba, e para ter 3 anos de contrato num time que, né, estava tendo tudo para ter uma ascendência muito grande. E eu lembro que a diretoria, conversei com amigos, né, porque a nossa diretoria era de amigos, Everaldo, Beto, Ney, Franco, Tico, Bambucha, naquela época ali, né, que formava a diretoria. E eles ficaram felizes, mas eles me deram suporte. Né? Cassiano, não, nós vamos juntos, a gente vai conseguir coisas boas aqui. E ali eu tenho certeza, claro, a gente não tem como uma bola de cristal, mensurar como ia ser o futuro, mas eu tenho certeza que foi uma escolha também que fez muita diferença para mim. Porque eu estava iniciando, eu precisava um pouquinho mais de bagagem, e quando as coisas não deram certo aqui no Joaçaba, eles me deram suporte. Porque na vida... Eu lembro, isso foi muito criticado, né? Pô, e essas críticas acontecem em qualquer ramo. Né? Não é só no futsal, em qualquer ramo. Claro, como no futsal tem mais holofotes, as coisas aparecem mais. Né? O estrondo é maior. Só que foi muito importante para mim. Então, naquele momento, tem suporte. Então, hoje, quando eu vejo que as coisas não estão bem, qualquer treinador, principalmente no futebol, que as pessoas começam a criticar, o Tite, né? Acho que o Tite foi um grande exemplo também. O Tite, quando entra no Corinthians, teve resultados adversos. Sim. E, por alguma situação, a diretoria manteve, e ele foi campeão da Libertadores depois, foi campeão... Campeão brasileiro no mesmo ano que foi criticado, porque perdeu a pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai. Okay. Então, isso no futebol é algo muito desafiante, porque hoje, mais do que nunca, tem a mídia, as redes sociais, tu perde 2, 3 jogos, e às vezes tu não tem tempo de você conseguir alcançar, né, coisas maiores. Então, antes do Cascavel, eu tive essa proposta. Resolvi ficar. 4 anos depois, 5 anos depois, para ser bem exato, eu recebo a proposta do Cascavel. Com a mesma situação. 3 anos de contrato. E naquele momento, eu acreditei que deveria dar um passo. Eu sei que foi desafiante para quem ficou, porque, né, nós era tudo estruturado, então cada um sabia já o que fazia. Você era um pilar de sustentação da equipe, né? Eu lembro que tinha uma conversa com o Maico, que era o presidente atual naquele momento, e é um cara que me ajudou muito também, em todos os sentidos. O Maico é um cara que tem uma capacidade de uma maturação assim, de vida muito interessante. E quando eu falo que ia realmente, para ele foi um choque muito grande. O Mike ficou sentido comigo naquele momento, e eu entendo como eu também ficaria com ele. E hoje somos grandes amigos, e ele fala, capitão, eu chamo de capitão, você fez o certo. Você deveria ir mesmo naquele momento. E eu acredito que foi a escolha da minha vida. Se ali eu não opto ir para o Cascavel, com certeza, na vida profissional hoje, eu não teria conquistado alguns êxitos. E querendo ou não, eu sinto um orgulho também dessa tua ida para o Cascavel, porque fui eu que dei informação em primeira mão. Que legal, Matheus. E todo mundo, não pode. Deu uma bagunça lá em Cascavel, inclusive, sim, né? Rádios ligando para cá, e foi, disse, gente, e vai acontecer, e ele só não informou ainda, mas felizmente nós perdemos o Cassiano. Depois a gente ganhou, obviamente, o Paulinho Sanduva. Veio uma máquina para cá, o Paulinho é uma fera. Mas e daí, como é que foi essa tua chegada lá, né? Deixou teu ninho, certo, mas chegou numa equipe, sou um estranho. Certo. Foi um desafio, porque o meu filho tinha 3 anos, a minha esposa também tinha vínculo trabalhista aqui, né, e saiu para nós ir para lá. Então foi algo que realmente foi uma opção em focar na carreira. Porque se eu não saio naquele momento, talvez ia caracterizar como um treinador muito local. Então eu precisava também mostrar que, não, eu sou um treinador que, né, tenho uma paixão por essa equipe que foi construída, mas eu sou um treinador de futsal. Então quando tem oportunidade de trabalho, o que for melhor, eu vou buscar, né, novos desafios. Sim. Chegando lá, o Cascavel fazia 8 anos que não ganhava o Campeonato Paranaense. Então, né, e tinha o Ney Vitor, que escreveu uma história fascinante. Né, talvez uma das histórias mais bonitas do futsal. Ficou mais de 20 anos no clube. E naquele momento a diretoria opta em mudança. O presidente era do Mufatão lá, o supermercado? O Pedro, né, o Pedrinho. E um presidente novo também, parecido com o Maico, assumiu o Cascavel.
né, que era o Jefferson Zini, e que tem uma mentalidade muito parecida com o Maicon até. E ele me chama para uma reunião, eu participo da primeira reunião, estava o Pedrinho, estava ele e estava o Café, que era o vice-presidente. Né, e ali eles colocaram os desafios, os objetivos, e uma das metas que eles colocaram era que em 3 anos de contrato, de projeto, que era o meu último ano de contrato, que eu fui para o Cascavel também com 3 anos de contrato, que a gente seria campeão da Liga Nacional. Mas, teoricamente, naquele momento, era algo muito desafiante. O Cascavel nunca tinha chego a uma semifinal. Em 11 anos de projeto, acho que chegou em uma vez entre os 8. Então, como um time que chegou somente uma vez entre os 8, tem, né, um objetivo de ser campeão da Liga Nacional. Mas, resumindo, no primeiro ano não fomos tão bem, né, oscilamos muito, estava primeiro colocado da Liga Nacional pela primeira vez, mas caímos nas oitavas. No ano seguinte, ganhamos o Campeonato Paranaense, que fazia 9 anos que não vencia. Né? Fazia 8 quando eu fui para lá, fiquei 1 ano sem ganhar, 9 anos, ganhamos o Campeonato Paranaense. E aí sim, o boom acontece em 2021, quando a gente ganha o bicampeonato do Campeonato Paranaense, ganha a Liga Nacional. E aí, em 2022, no ano seguinte, a gente é campeão da Libertadores da América. Então imagine a atmosfera que criou na cidade, na região, e hoje Cascavel Futsal é conhecida mundialmente, né? Mundialmente como uma das grandes equipes. E fazer parte disso, como eu fiz parte do Joaçaba Futsal, é o orgulho, não é a conquista, mas é você conseguir chegar numa empresa e você fazer parte da construção dela. Então, essas 2 equipes, na minha concepção, foi algo assim muito marcante, e eu tenho certeza que para os torcedores, para quem estava naquele momento, é algo que vai marcar por muito tempo. Aí tu deu um passo além, um pouco maior, digamos assim, aí você foi para o Joinville. O Joinville, no futsal, é uma das maiores equipes do país. Um investimento astronômico, uma cobrança triplicada do que você deveria receber tanto no Joaçaba, como você mesmo disse que a diretoria te deu todo o suporte, mas lá é difícil, bem mais difícil, né? Ali foi um desafio muito grande, porque assim, no Joaçaba Futsal a gente iniciou um projeto, e no Cascavel também fui com um projeto, né, de 3 anos, e teoricamente é uma equipe que... Construção. No Joinville não. Eu fui com um projeto para 3 anos também, só que era um grupo, um clube que precisava ganhar imediatamente. E veja como que faz bem as coisas. Aqui no Joaçaba Futsal teve uma época que eu era muito criticado, muito vaiado. E o treinador ser criticado, ser vaiado, você tem que se virar com isso. Só que, porém, que a minha família ia assistir os jogos. Então imagina você comandando uma equipe e as pessoas te vaiando, te xingando, teus pais ali, tua esposa. Como que você lida com isso? E eu tive que lidar com isso por 1 ano, 2 anos. Claro que não era o ano todo, mas em alguns momentos. E quando eu chego no Joinville, é uma torcida que exige muito. Então você tem que ter uma parte emocional, uma parte mental muito forte para você conseguir lidar com aquilo. Porque sempre que vão xingar o Cassiano, eu sempre lidei muito bem com isso. Não é o Cassiano, é o treinador da equipe. Qualquer treinador, qualquer pessoa que estivesse ali, vai ser cobrado. Então, quem vive com o esporte tem que ter muito claro isso. É que nem um árbitro. Quando o árbitro erra, não é o João, é o árbitro. E quando a gente começa a entender isso, tu lida bem. Porque tu sabe que é o resultado. O resultado é bom, tu é apoiado. O resultado é ruim, você vai ser cobrado. Então, você lidando com isso, a tua parte mental está bem consolidada, e no Joinville foi isso. Eu chego no Joinville e tem uma cobrança muito alta, e como já tinha passado por isso aqui no Joaçaba Futsal, eu consegui lidar muito bem, e nós tivemos, em 1 ano e meio, eu fico 1 ano e meio no Joinville, nós jogamos 11 competições, das 11 nós chegamos em 9 finais, e ganhamos 7 títulos. E os 2 títulos que nós perdemos, que a gente foi finalista, foi da Libertadores da América e da Liga Nacional. Ou seja, de 11 você chega em 9 finais e ganha 7. Algo que talvez o Joinville, não sei, não tenho clareza sobre o histórico, mas eu creio que o Joinville nunca teve essa frequência de jogar tantos campeonatos e ganhar tantos campeonatos. E daí pensam, perdeu a final da Liga, o restante parece que não valeu nada, né? E isso no futebol também, né? O campeonato que é mais almejado que você não conquista, quando você não consegue conquistar, talvez gera uma frustração.
E as pessoas me perguntam muito, que naquele último ano, não, foi no primeiro ano, que eu perco a Liga Nacional, até pro Paulinho, O Paulinho Sananduva, recente a saída do Joaçaba, assumiu o Atlântico e vocês se encontraram. E campeão. E veja, para quem está em casa, isso é lição de vida. O Paulinho Sananduva, na minha humilde opinião, ele deve ter uns 60 anos. Até mais, eu acho que uns 64, por aí. 64. É um dos treinadores mais vitoriosos de futsal do Brasil, um cara que tem um sucesso imenso, e foi a primeira conquista, a primeira Liga Nacional dele, com mais de 60 anos. Então, olha como que a vida é fascinante. Entende? Porque, às vezes, um treinador perde e desiste. O Paulinho é um cara vitorioso, campeão mundial, é uma história linda dele no futsal. Foi campeão pelo Atlântico, com o Carlos Barbosa. Mas a Liga Nacional nunca tinha vencido. Entende? E quis o destino que mais de 60 anos vence com muito mérito. Né? Foi um jogo muito louco também. Um jogo fantástico, e nós perdemos com 27 segundos. E as pessoas me pediam, como que é perder um jogo faltando 27 segundos? Eu sou grato a ter chegado numa final. Eu não sinto. Eu não vou perder uma noite de sono por ter perdido uma final. Eu vou perder a noite de sono se eu não conseguir entregar o máximo para me preparar para o jogo. Entende? Porque futebol, como você ganha um jogo faltando 10 segundos, tu vai perder um jogo faltando 10 segundos. Então, tu saber lidar bem com isso, tu se torna mais competitivo e mais vencedor. Porque você entende o processo do esporte. Você chegou ao Benfica. Outro desafio, porque o Benfica também, projeto, voltar a vencer o Português, coisa que não acontecia há um tempo. Também, mais um desafio, mais uma carga nas costas. Mais um desafio. E, de novo, um projeto para 3 anos. E ali no Benfica, né, claro que eles contratam a comissão técnica e os jogadores para vencer. O Benfica é um clube de massa. É um clube... Os encarnados. É uma religião, Matheus. É fascinante. Sabe, Eu sei, eu tenho a camisa do Benfica. Olha aí. E o país, a gente vive no país do futebol. Mas te confesso que eu nunca vivi numa cidade como Lisboa. É verde e vermelho. É verde e vermelho. É Sporting e Benfica. A cidade para. É como se fosse o Porto Alegre, vermelho e azul. Só que é um amor, é uma paixão assim que eu te falo, uma religião. É algo que as pessoas cantam na rua, sabe, se veste de verde ou vermelho, e o clube respira. Então a gente chega lá, você não tem como não ser benfiquista. Meus 2 filhos, o de 10 anos, ele canta todas as músicas do Benfica. E em casa. Hoje, antes de vir para a entrevista agora aqui, nosso encontro, ele estava no carro cantando música. Até eu pego no pé dele, filho... Para um pouco. mas tá, sabe, é coisa que muito intenso. Então, você chegar lá e ter ter concorrentes, né, muito fortes, e você conseguir chegar numa final e vencer, como nós vencemos em 5 jogos, e vencer o 5º jogo na casa do nosso rival, foi algo fascinante. Então, eu vejo eu sempre falo muito dos jogadores, né? Nossos jogadores conseguiram ter uma capacidade mental muito forte. Para você conseguir suportar 5 jogos e na casa do rival tá perdendo 2-0 e você conseguir vencer, sem dúvida nenhuma, a parte emocional fez muita diferença. Então, você, no primeiro ano de projeto, você conseguir esse título, para nós foi muito gratificante. Só que quando você vence, o que gera? Expectativa. E, de novo, nós vamos para lá para trabalhar bastante. Cassiano, teu sonho era jogar uma Champions, treinar, né? Obviamente, você tá junto com os jogadores, é jogar uma Champions. Teu sonho está sendo realizado? Champions League do futsal. Eu vejo assim que no Brasil o sonho é uma Libertadores e na Europa é a Champions. Então hoje você conseguir jogar com as melhores equipes da Europa vai ser um belo desafio, um belo aprendizado. E aqui a gente conseguiu essas 2 conquistas, que foi o título nacional e a Libertadores. E se nós conseguirmos esse feito também na Europa, te digo assim que é o sonho de criança, e vamos trabalhar muito para isso. Temos uma equipe muito qualificada
vamos enfrentar outras várias equipes muito qualificadas, por isso que se torna tão prazeroso, sabe? Se jogar com os melhores, você tem que lutar por milímetros, pelos centímetros, mas é um sonho que eu estou conseguindo realizar e sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram muito, né, Matheus? Muito. Você foi um cara que sempre me apoiou, a imprensa em si aqui de Joaçaba foi muito boa comigo, essa é a verdade, sabe? Você me tratou com muito carinho, com muito respeito e foram um dos pilares assim, que me ajudaram a crescer na carreira. E amigos, patrocinadores que ajudaram a iniciar o projeto e se mantém até hoje, a minha família, enfim, eu sou muito grato a tantas pessoas boas que eu encontrei no mundo e hoje a minha luta lá na Europa de conseguir êxito, eu sempre levo todos vocês comigo. Cassiano, quem sabe um dia chegar... A gente sabe que a seleção brasileira está bem servida com o Marquinhos, Boa. E o Marquinhos é um cara que te elogiou muito para mim, sabe? Nos bate-papos que eu tive com ele. Pensa em chegar na seleção? Eu vejo que a seleção brasileira é o ápice de qualquer profissional. E quando eu vou trabalhar com um atleta, que eu trabalhei aqui no Brasil, eu pegava jogadores de 33, 34 anos e eu pedia para ele, tu quer chegar na seleção brasileira? Quer voltar ou quer ir pela primeira vez? E alguns falavam para mim, eu lembro disso, eu não penso muito na seleção. E talvez pelo medo, né? Não, cara, se você joga futsal e você não almeja chegar numa seleção brasileira, algo está errado contigo. Sabe? É o ápice, meu amigo, tu representar teu Brasil, o teu país, e assim vale para o treinador. Né? Como treinador, eu tenho o maior respeito pelo Marquinhos, eu sou fã dele em todos os sentidos, dentro e fora de quadra, pela pessoa que é. E como tu foi muito bem, estamos muito bem representados. E no futuro, se eu tiver mérito, porque isso é muito, muito importante, a seleção brasileira não é só o histórico. É claro que nós estamos construindo uma história bonita, mas daqui 3, 4 anos, que eu creio que é ali que deve ser, talvez, ou com o Marquinhos, né, permaneça por mais algumas temporadas, mas quando tiver a troca de treinador, vai ser muito momento, né, o momento do treinador que tiver... E o que eu penso é trabalhar duro, se dedicar ao máximo para lá na frente, se eu tiver mérito para isso, com certeza vai ser mais uma conquista, mais um sonho realizado e certeza que muitos amigos, pessoas que me ajudaram nessa jornada vão ficar muito orgulhosos, como eu vou ficar também. Obrigado, meu amigo. Parabéns, cara, por tudo que você está conquistando. Você merece. Obrigado, Quem te acompanhou no início... Eu não acompanhei a tua ascensão como jogador, porque eu estava jogando bola também, né? Não tinha talento para isso. Mas, como treinador, eu acompanhei desde o início, Cassiano. E eu, como jornalista, como alguém que acompanha o futsal aqui em Joaçaba, a gente sabe que é muito grande esse mundão. Mas eu sinto muito orgulho de um ervalense estar conquistando o que você está conquistando. Muito mesmo. Obrigado. Matheus, estou muito feliz de estar aqui contigo, de coração. Feliz pelo teu sucesso também, o sucesso de vocês, né? Porque é uma equipe... Aqui é uma equipe também. Belíssima. A gente sabe, né? Quando fala, o treinador conquistou, mas atrás do treinador tem uma equipe que conecta, que fortalece e saber que hoje nós temos essa potência aqui na nossa região, que leva todo dia mensagens, informações para as pessoas. Fico feliz. E obrigado pelo convite, pela oportunidade e até a próxima, meu amigo. Nós que agradecemos. Bate-papo aqui, gente, de esporte com o Cassiano Klein, treinador ervalense, joaçabense, que está conquistando o mundo e vai conquistar muito mais. Agradecendo também o Lucas Sendron na produção de vídeo, produção de áudio, o Paulo Barbosa, com a supervisão do Eduardo Romerding, direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida. Eu sou Matheus Mitterer e até mais com mais um bate-papo esportivo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.